Olá, aluno, tudo bom? Hoje nós vamos estudar um tema muito interessante. Vamos falar a respeito das sequências. É isso aí. Procura no seu livro didático o tema sequências e acompanhe comigo. Vamos lá. A gente vê diversas sequências no nosso dia a dia, tá? Então isso vai ser um exercício para a gente poder perceber um pouco mais o que está à nossa volta. O que são sequências? Vou dar alguns exemplos primeiramente. A gente pode ter como um primeiro exemplo, bem fácil de entender, os dias da semana. É isso aí. Quais são os dias da semana? Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, certo? Então, é uma sequência de dias que a gente tem na semana. Outro exemplo são os meses do ano. É isso aí, os meses do ano também a gente pode considerar uma forma de uma sequência, pois começa janeiro, depois vem fevereiro, março, abril, maio, junho e até dezembro, certo? Então esses são tipos de sequências que a gente vê no nosso dia a dia, algo bem comum, tudo bem? Mas as sequências vão muito mais além do que isso. Inclusive, a gente até já estudou alguns tipos de sequências nas nossas últimas aulas, tá bom? Por exemplo, os números naturais. É isso aí. Lembra quais são os números naturais? Ele começa do 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, seguindo, crescendo cada vez mais, certo? E também é um tipo de sequência. Mais um tipo de sequência aqui para a gente ver são os números inteiros, tudo bem? Os números inteiros, além desses números naturais que eu acabei de falar, tem também os lados, o lado negativo, certo? Como sendo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Tudo bem? Então, tanto os números naturais quanto os números inteiros também são formas de sequência, certo? Mas, no geral, o que é sequência? A gente pode entender como uma sucessão ou lista ordenada de números ou de objetos de figuras geométricas, certo? Nas figuras geométricas, a gente tem, por exemplo, um triângulo, depois a gente pode ter um quadrado, depois a gente pode ter um pentágono. Veja que aqui tem 3 lados, aqui tem 4 lados, aqui tem 5 lados. E se eu for desenhando cada vez mais, eu vou conseguir a figura de 6 lados, 7 lados. Então eu formo uma sequência com os lados dessas figuras. Tudo bem? Então, para começar, só para esquentar, a questão da sequência é essa. A gente vê vários tipos de sequências no nosso dia a dia que às vezes a gente nem percebe. Dias da semana, meses do ano, números naturais, números inteiros, tudo bem? E a gente tem essa definição como sendo sequência, beleza? Então, nós veremos como identificar os termos da sequência, a identificação dos termos da sequência. Vejam só, a gente utiliza letras minúsculas do alfabeto, seguido por índice. Como assim? É já que a gente vai entender. Antes disso, vamos ver essa sequência dos dias da semana. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Vamos ver o seguinte. A semana começa no domingo, certo? Então, a gente pode dizer que o domingo é o primeiro termo da sequência, certo? É o primeiro termo porque começa pelo domingo. Então, nesse caso, a segunda-feira é o segundo termo. E assim por diante. A terça-feira é o terceiro termo. A quarta-feira seria o quarto termo. Quinta-feira seria o quinto termo. A sexta-feira seria o sexto termo. E o sábado seria o sétimo termo. Veja que no total nós temos 7 termos, porque são 7 dias da semana, ok? Começando com o domingo, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo, sexto termo
e sétimo termo. E lá naquele exemplo dos meses do ano, como é que seria? Qual seria o primeiro termo? Seria janeiro, porque é o que começa, ok? Se eu pegasse, por exemplo, fevereiro, seria o segundo termo, porque é o que vem logo após janeiro, certo? Mas agora vamos ver só. Para identificar os termos, a gente tem que ter primeiro essa ideia de quem vem por primeiro, quem vem por segundo, quem vem por terceiro. Então, o que vai acontecer agora? A gente vai identificar com a letra minúscula do alfabeto, mas não vai ser qualquer letra. A gente vai utilizar a letra A. Tudo bem? Seguindo por um índice. O que é esse índice? Esse índice vai ser o número, tudo bem, que vai ficar aqui abaixo. A gente vai escrever ele pequeno, aqui do lado da letra A. Por exemplo, número 1, vou escrever aqui, tudo bem? Vou colocar uma vírgula para eu escrever o segundo, que no caso é A2, vírgula, A3, vírgula, A4. Então, começando a entender, né? Vírgula, A5, vírgula, A6, vírgula, A7. Eu sempre tento escrever ele bem pequeno, tudo bem? Eu também vou escrever ele sempre entre parênteses, ok? O que significa isso daqui? Veja que eu coloquei A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7. Cada um desses termos aqui significa, né, se eu pegar esse mesmo exemplo dos dias da semana, significa esses elementos aqui, são esses termos. Ou seja, o A1 eu posso definir como sendo o primeiro termo, ok? O A2 eu digo que é o segundo termo. E o A3 eu digo que é o terceiro termo. O A4, quarto termo. O A5, quinto termo. O A6, sexto termo. E o A7, sétimo termo. Tudo bem? Então, nesse caso, se eu comparar com esse lado que eu tenho aqui, quem que é o primeiro termo? Eu vou dizer que o A1 é quem é domingo. Certo? Eu vou comparar esta linha, tudo bem? Identificando a posição deles e vou pegar os elementos que eu tenho aqui, que no caso são os dias da semana. Se eu pegar, por exemplo, o terceiro termo, o A3. O A3 é o terceiro termo e o terceiro termo é a terça-feira. Certo? É a terça-feira. Vou pegar mais um, por exemplo, o A6. O A6, eu vou pegar o sexto termo dessa minha sequência, que é a sexta-feira. Entendido? É bem simples. Eu escrevo A, você sempre A, a letra minúscula A, e os números 1, 2, 3, 4, 5, tá? Eu vou escrever a quantidade de termos que eu vou precisar e eu vou comparar com a minha sequência que eu tenho aqui. O que aconteceu aqui foi que a gente listou esses elementos dos dias das semanas, que a gente viu que tem 7 termos, e a gente escreveu todos esses 7 termos aqui, tudo bem? Mas, às vezes, existem sequências muito grandes que não dá para simplesmente listar ele, porque fica muito difícil, porque é muito grande, tudo bem? Então, a gente tem uma forma mais resumida. Por exemplo, reescrever aqui mais embaixo de novo, A1, A2, A3, vou colocar uma vírgula e vou colocar o sinal de reticências, tudo bem, e vou colocar aqui o meu AN. Como assim AN? Veja que nessas reticências significa que tem mais coisas entre o A3 e esse AN. E meu AN é até estranho falar porque eu estou utilizando o número, mas é como se fosse o meu enésimo termo. Como assim enésimo? Tá? Seria qualquer termo que eu pudesse colocar aqui, tá bom? Se eu considerar, por exemplo, que o meu N
que meu n é 8, tá? Eu vou trocar o n pelo 8. Então, eu estaria falando do oitavo termo, certo? Se eu trocar, por exemplo, o n pelo 20, eu estaria falando do A20, que seria o 20º termo. Então, o n eu posso trocar por qualquer número natural, tudo bem, que eu vou estar falando de qualquer outro elemento que esteja mais para frente dessa sequência. Tranquilo? Para completar essa ideia inicial de sequência, a gente vai ver a diferença de sequência finita para sequência infinita, tá bom? O próprio nome já dá para ter uma certa ideia. Sequência finita é aquela que tem fim, que tem uma quantidade limitada de termos, tá? E a sequência infinita é aquela que não tem fim. Aqui tem uma sequência ilimitada de termos. Por exemplo, a gente viu os dias da semana. Os dias da semana a gente viu que tem quantos termos? 7 termos. Se tem 7 termos, então é uma sequência finita, tá? Tudo que a gente consegue quantificar, contar todos os elementos que faz parte daquela sequência, significa que é finita. O outro exemplo são os meses do ano, que a gente também viu. Quantos meses tem meses do ano? Quantos meses a gente tem no ano? Nós temos 12 meses, que no caso a gente tem uma quantidade de 12 termos. Então é uma quantidade também infinita, ok? Agora, na sequência infinita, qual é o exemplo que a gente pode dar? A gente estudou os números naturais, o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais. Qual é o conjunto dos números naturais? Só para relembrar, eu tenho esse n que representa o número natural, que é igual a quanto? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou conseguir chegar até um fim? Não, né? Porque é um conjunto infinito. Então, o conjunto dos números naturais, tá, representa uma sequência infinita, porque a gente não consegue chegar até o último resultado, até o último elemento, tudo bem? Da mesma forma, o outro conjunto que a gente estudou são os conjuntos dos inteiros, certo? Que tem os números negativos, positivos, inteiros. Então, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e assim vai. Veja que eu sempre vou utilizar as reticências, tá? Isso é algo muito importante para a gente definir se a sequência é finita ou infinita. Eu vou utilizar as reticências. Quando tem reticências, significa que aquele conjunto ou aquela sequência se amplia para um lado, no caso aqui dos naturais, ele cresce infinitamente para cá, tudo bem? E no conjunto dos inteiros, ele cresce tanto para cá quanto para cá, tudo bem? Tanto para a direita quanto para a esquerda, ok? Então, essa é a diferença da sequência finita para a sequência infinita. Relembrando, sequência finita, eu tenho uma quantidade limitada de termos. Na sequência infinita, eu tenho uma quantidade ilimitada de termos.